E decisão tomada sobre a questão ali de Paquetá no Flamengo. E o Mengão, quinta-feira, pelo primeiro jogo das oitavas de final com o Atlético Mineiro. Mistão ou titulares? Ele é um brincalhão, né? Eu vou falar aqui. Ele é um brincalhão. E olha a arbitragem que vai ser contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Mas ele é um brincalhão, nós vamos falar, né? Um brincalhão ou não sabe nada, a verdade é essa. E chegou! Ele chegou com um susto aí, num atraso, mas ele chegou, né? Samuel Lino chega depois de um atraso, nós vamos explicar tudo o que aconteceu aí, mas antes disso, salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, que bom estar com vocês aqui no nosso vídeo da tarde, né, atualizando todas as notícias que estão ocorrendo do nosso Flamengo, e já te peço com muito carinho, com muita atenção, meu amigo rubro-negra, minha amiga rubro-negra, mete o dedão na inscrição, é de graça, você não vai pagar nada, é só meter o dedão aí. Agora, afunda o dedo no like, que o like é importante. E agora, além do like, tem o ripar ali. Quando você clica no like, aparece ripar, tu bota ok, porque isso aí ajuda o nosso canal a crescer, né? O YouTube dá avança e distribui mais nossos vídeos. Então não esqueça de ripar, acionar o sininho para receber as notificações e colocar aqui, ó, sem dúvida nenhuma, a sua opinião de tudo isso que nós estamos falando. Meus amigos, ele chegou, que susto, hein? Mais um reforço, o terceiro reforço e o quarto tá para chegar amanhã no Maracanã, no aeroporto, né? Também à tarde, quem é? O Carrascal. Mas hoje o Samuel Lino chegou. Veio com um voo tranquilo, mas quando chegou em São Paulo houve aquele problema, que vocês já estão sabendo aí também, né? Na questão ali, que houve um vazamento de água, um cano estourou, e aí o voo, os passageiros tiveram que sair, o voo foi adiado. E a Raíssa Simplício, jornalista da GoWall, ali, né, da Placar, estava dentro do mesmo voo e ela passou essa notícia, temos que dar o crédito, né? Jornalismo funciona assim, com crédito, à base de créditos. E aí ela informou, e aí ficou nessa demora, mas agora, 1h30 da tarde, ele aterrissou, né, aqui no aeroporto do Galeão, e Lino Teixeira, e o Samuel, estou engasgando hoje, hein? E o Samuel Lino chegou tranquilo, vai conhecer as estruturas do Ninho do Urubu, será apresentado, vai assinar o contrato e em breve estará estreando no Flamengo. Não há uma data que seja específica para ele começar a jogar, mas como ele já vem, né, treinando, já vem jogando, isso vai acontecer rápido, eu tenho essa certeza aí, né? E também agora aconteceu que às 2h30, né, o nosso vídeo está indo às 4, às 2h30 agora atrás, foi a apresentação de Emerson Royal. Esse garoto vai... ele me lembra o Rodinei, cara. Ele me lembra o Rod, né? Vocês podem olhar, até meio fisicamente lembra o Rod. E ele é mais encorpado assim... se eu fosse colocar hoje ele numa estratégia com Wesley, eu acredito que ele ainda está um pouco acima do Wesley. Joga muita bola, vai cobrir bem ali a falta do nosso Wesley, que foi para Roma, né? Então eu tenho certeza que ele vai cobrir bem as necessidades ali, até mais na lateral direita. Inclusive foi inscrito no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário. Com isso, ele está liberado para jogar. Quando o Felipe Luiz quiser colocar, né, o Royal, aí, o Emerson Royal, já pode colocar, porque ele já vem treinando com o elenco, já começou a treinar, já está inscrito no BID e pode, assim, estrear no Mengão. Já com o Saul Niquez, acontece que o Saul ficou muito tempo sem jogar, uns 2 meses, vinha treinando separado, então tem aquela questão de adaptação, a forma física, pode ser que ele demore um pouquinho mais, mas o Emerson, como ele já vem ali, já treinando no clube, já vem participando de jogos, fica muito mais fácil, né, a questão ali física do jogador. Então, uma ótima notícia pra gente. Agora, gente, é para irritar, né?
É para irritar. O chefe de arbitragem, né, o Rodrigo Martins Sintra, que é um brincalhão ele, disse que o árbitro acertou na questão ali contra o Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Acertou no caso ali da falta do Plata, né, que o Fausto Vera tinha que ser expulso. Inclusive ele comentou isso, né, como a gente já falou aqui com o Bruno Henrique e com o Hulk, e depois mudou, mas aí o Sintra, que é um espetáculo, né, disse que ele acertou, ele disse assim, e olha o que ele fala, cara. Foi uma questão textual. Aquela questão é clara e óbvia. Para ver uma situação clara e óbvia de gol, se ele não tinha o domínio da posse plena da bola, ele não tem um dos 4 DS, né, que é o domínio. Então, quando ele mata a bola, ele vai em direção ao meio da área e tem um defensor cobrindo. É inevitável. Mas a gente entende. Um mesmo árbitro no Mundial aplicou o vermelho. Mas ali foi distinto, porque esse de domínio pleno não estava presente. A gente respeita a opinião, mas não podemos fugir do contexto da regra. Pô, cara, ele está querendo... Ele era para ser expulso, aí todos falaram. Todos falaram. Isso eu estou falando é que é para todos os clubes. Aí ele vem, né, falando de um outro árbitro na Copa do Mundo, de clubes ali que teve uma mesma situação que o cara expulsou. E aí ele disse que respeita. Quer dizer... qual é a regra que está certa? O cara tenta cobrir o erro dele, sabendo de uma verdade, mas ele quer impor, quer mostrar que a arbitragem brasileira é a melhor. Que vergonha, cara. Mas isso não vai melhorar, não. Inclusive, ficar de olho aberto. Porque sabe quem vai apitar quinta-feira, a primeira das oitavas? É o Klaus. É ele mesmo. O Klaus, ele vai apitar. O Rafael Klaus, que eu chamo de Rafael Caos. Problema com o Flamengo. Ele só bota essas arbitragens. E vou dizer mais, se bobear lá em Minas Gerais no jogo da volta, ou vai ser o Daronco, ou vai ser o Wilton Pereira Sampaio. Não tenha dúvida, são sempre esses árbitros que gostam de dar uma sacaneada no Flamengo. Tanto árbitros bons de Goiás, ali de Goiânia, Distrito Federal, do Nordeste, tanto árbitros bons para apitar, não. Eles sempre nos jogos do Flamengo, eles insistem com essa arbitragem. E aí depois vem dizer que nós somos o VAR Mengo. Cara, pelo amor de Deus, é uma vergonha que ainda isso existe. Meus amigos, então, primeiro jogo, quinta-feira, fica grande dúvida. Eu tenho uma opinião, gostaria até de ouvir a sua. Flamengo e Atlético Mineiro, né, vai ter casa cheia. Mas e aí? O Flamengo, obviamente, como é que vai vir para esse jogo? Com o mistão? Vai botar os reservas? Ou vai usar todos os titulares? Ah, mas os novatos vão jogar? Não, acredito que os novatos, principalmente o Emerson, pode ser, como está liberado no bid, mas ainda não tem nada certo do Emerson, né, Royal estrear. Mas, como é que o Flamengo deve vir? A prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, vocês lembram disso? E já para o Ceará, nós já vamos estar com um desfalque violento, cara, né, que é do Pedro e também do garoto aí, o Alacian. Então, eu acho que deveria jogar esses dois jogadores agora, na quinta-feira, já que o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na ponta, e assim eles botaram como prioridade. Na minha opinião, a prioridade tem que ser Libertadores, Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, se vier, maravilha, parabéns. A Copa do Brasil é bom para começar a colocar o Saul, botar o Samuel Lino, começar a botar o Emerson Royal, o nosso querido que está chegando aí amanhã também, o Carrascal. Será uma grande oportunidade, porque, querendo ou não, os jogadores já que estão antigos no Flamengo e estão conseguindo os títulos e que botou o Flamengo nesse patamar que nós estamos hoje, de fato, eles são a elite. Então, eu acho que tem que poupar um pouco, sim, misturar, né, essa questão aí do jogo contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo tem time bom, cara, seja com um time chamado B ou misto, ou um time titular, os times são bons, cara. Se jogar sério, dá para ganhar. Eu acho que, na minha opinião, a Copa do Brasil ela tem que ser a terceira opção. Primeiro ali, brasileiro, né? Para mim, na realidade, é Libertadores brasileiro, né? E aí a Copa do Brasil. Então, essa é uma grande dúvida que a gente vai ter que esperar, né?
até quarta-feira, pelo menos, ou na própria quinta-feira, para saber uma definição certa. Mas a minha opinião é essa. Alguns jogadores, Jorginho, por exemplo, tem que ser poupado. O cara vem numa sequência que não está acostumado e dominou o meio de campo, é o dono do meio de campo, jogando muita bola. Contratação maravilhosa, o Jorginho. Está dominando, mas, pô, está cansado, pode ter uma lesão. Eu acho que era hora de poupar o Jorginho quinta-feira e o Flamengo ir com carga toda, né, e já com grande desfalque aí para o brasileiro. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu sei que muita gente vai falar, jogador não tem que caçar. Não é assim, cara. Não é assim. Infelizmente, nós não somos máquinas, os jogadores se cansam, tem contraturas, tem lesões, então a gente tem que ficar bem de olho nisso, mas coloca a tua opinião aí. Galera, decisão tomada sobre Paquetá. Depois de muita coisa, muita gente querendo Paquetá, eu inclusive quero Paquetá, sem dúvida de novo, nossa cria do ninho, né? Mas a questão é, Paquetá vem, Flamengo, qual é a decisão que o Flamengo está tomando sobre Paquetá? Bom, vamos lá. O que o Flamengo chegou, a decisão que a diretoria do Flamengo, decisão entre aspas, porque pode mudar? Pode, mas dependendo de uma outra situação que eu vou falar, que pelo tamanho do valor, 30 milhões de euros, ou seja, 230 milhões de reais, seria uma grana muito grande, não pelo jogador, que o jogador é nosso, a gente sabe que ele joga bola pra caramba, a gente gostaria de tê-lo, mas pelos gastos que o Flamengo já teve até agora, quase 300 milhões gastos em reforços, ou seja, 298 milhões. E aí, jogar mais 230, 240 milhões ali no Paquetá ficaria inviável e isso poderia ferir a saúde financeira do Flamengo, que vai muito bem, a melhor do Brasil e a melhor da América do Sul. Ali, ó, perfeita. Então a diretoria falou, se for nessas condições, realmente não há como a gente ter Paquetá, infelizmente. Agora, se o West Ham resolver diminuir um pouco o valor do jogador, 25 milhões, quem sabe, e estender, né, ali a forma de crédito do Flamengo, pagar em mais parcelas, aí pode ser que o Flamengo volte a conversar sobre essa questão. Mas 230 milhões de reais realmente agora, com o que o Flamengo já gastou, nesse momento ficaria inviável esse valor e o Flamengo tem que ter os pés no chão e está fazendo boas contratações, mas sempre com o pé no chão, pensando na saúde financeira do clube. Mas o que você acha? Você acha que o Flamengo está certo? Você gostaria de ter o Paquetá? Eu gostaria, mas eu também estou concordando com essa atitude da diretoria. Meus amigos, ficaremos por aqui, voltamos a qualquer momento com mais notícias do Flamengo. Não deixa de ajudar o nosso canal, hein? Fica com a gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.